Então vamos seguir aqui o nosso exercício. Eu tinha falado a vocês que existe uma relação entre as classes, né? Professor, utilizador, aluno, na verdade, professor, aluno, aula, presença e avaliação. A gente tinha feito lá naquele exercício do draw.io essas relações, né? Então, não sei se vocês lembram, por exemplo, aqui até dizia, né? Uma aula pode ter vários alunos inscritos. Então, vamos pegar isso aqui, por exemplo. Uma aula possui isso e tudo, mas uma aula aqui já está ligada à relação. Uma aula pode ter vários alunos inscritos. Então, vamos ver como é que a gente pode atribuir isso à aula. Então, vamos ver aqui em My Class. My Class até então não tem referência nenhuma, certo? Aos alunos. Então, vamos fazer essa referência agora. Vou aqui apagar só esse espaço aqui e vamos colocar aqui, ó. Public. E aí, malta, como é que nós fazemos nas classes em C Sharp o referenciamento, a referência a valores múltiplos? O que isso quer dizer? Eu tenho aqui uma relação um para muitos, ou seja, uma aula pode ter muitos alunos. Essa relação implica dizer que Array? pode ser um array, mas em C Sharp a gente tem uma coisa Uma que lista? é uma lista, exatamente. A gente tem as listas. A gente tem listas, observable collection, a gente tem é, enumerable, tem uma série uma data de coisas que podem ser utilizadas. Como eu falei, desde collections, observable collections e outras mais. E as próprias listas. As listas são as coisas mais usadas para valores, né? E também as arrays. A lista em C Sharp, ela é assim. List, por exemplo. E aí eu abro e fecho, né? Eles chamam abro ângulo e fecho ângulo, né? E abrir e fechar ângulo, os sinais de abrir e fechar aqui, no caso, abrir tag ou fechar tag, ou então maior que e menor que, indicam que eu tenho aqui dentro um tipo de valor que eu quero atribuir para essa lista. Então, por exemplo, se eu tenho muitos alunos, eu vou ter uma lista de alunos. E é isso aqui é lista de alunos. Como se a gente estivesse dizendo assim, o aluno não, a gente escreveu em inglês, student, certo? E aí, como é que a gente chama a lista de students? Com o nome dela, né? Se é uma lista de estudantes, eu vou chamar estudantes. Eu não preciso colocar aqui, por exemplo, of list of students. Não preciso disso. Basta colocar estudantes e eu vou saber, por conta do tipo, que é uma lista. Agora me diga uma coisa. A relação professor-aula é um para muitos ou é um para um? Um professor tem um professor. Uma aula tem vários professores ou só tem um professor no nosso enunciado? Cada aula só tem um professor. Um professor pode realizar uma avaliação numa aula. Era um para muitos. Não, nesse caso é um para um. Um para muitos é só o aluno. Por quê? É um professor, uma aula. Uma aula, um professor, uma aula, um professor, muitos alunos, certo? Tá, eu confundi esses dois. Tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem, porque o tempo é curtinho. Eu só faço vídeo de, no máximo 15 minutos, então às vezes eu não gosto de passar um bocadinho mais além. Vamos fazer aqui no draw.io, certo? Tá aqui, ó. Vamos editar ela aqui. Estava aqui embaixo, inclusive, ó. Ainda bem que estava guardada. Então, vejam lá, avaliação e aula. Aluno e aula. Ah, desculpe, eu tinha falado, vocês estão certos, é um para muitos. Desculpem, meu Deus.
Mas é porque uma aula, é porque cada aula pode ser um professor. E muitos alunos podem ter muitas aulas, mas um professor pode ter várias aulas, exatamente, é isso mesmo, porque a relação é, mas uma aula só pode ter um professor, é isso, tá certo. A relação é de um para muitos, em que o professor pode ter muitas aulas e uma aula só pode ter um professor. E isso vai mudar lá no nosso exercício. Porque, por exemplo, uma aula pode ter muitos alunos e muitos alunos podem ter muitas aulas. Ok? Não é um para um. Professor aula. E o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui, certo? Vou pegar aqui um Excel. Aí vocês pode ser que entendam melhor. Então vamos fazer o seguinte, certo? Aqui é a nossa tabela aula, certo? Vou colocar aqui o nome, tabela aula. Vou colocar em inglês, My Class, que é o que a gente está fazendo lá. Então, na aula 1, certo? Eu vou fazer assim, ó. Aula, professor, aluno, certo? Então, na aula 1, eu vou ter o professor Fernando. E o aluno eu vou colocar aqui o nome de vocês, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui os que eu lembro. Diogo. Então, já tem um aluno para a aula 1. Na aula 1, ainda na aula 1, eu vou ter mais um aluno. Mas o professor é o mesmo, porque não muda, certo? E o aluno, eu vou colocar aqui Cauane. Não sei se está escrito certo, Cauane, mas eu vou deixar assim. Ainda na aula 1, eu vou ter o mesmo professor, que é o Fernando, mas de aluno, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui o Antônio. Eu tenho o Antônio. Então, isso aqui é a minha tabela. Não é exatamente minha tabela, porque assim, eu não vou ter na mesma tabela, eu não posso ter o mesmo registro de ID, certo? Eu estou tentando só explicar para vocês a lógica. Então, na minha, Antônio, na aula 2, certo? Eu tive o professor Rubem e o formando Diogo. Tive na aula 2 ainda o professor Rubem de novo e o aluno e a aluna Cauane novamente. Aí na aula 2, ainda na aula 2, eu tive novamente o professor Rubem e o Antônio. Então, ou seja, o Antônio, ele está, tanto o Diogo quanto a Cauane e o Antônio, eles estão na aula 1 e na aula 2. No entanto, tanto a aula 1 quanto a aula 2, eles têm professores diferentes. Concordam comigo? Não é o mesmo professor. Poderia ser o mesmo professor? Só um segundo. Poderia ser o mesmo professor? Poderia. Porque um professor, ele pode estar em várias aulas, certo? Em várias aulas diferentes. Então, a relação professor-aula, certo? É de um para muitos, ou seja, um professor pode ter muitas aulas, mas uma aula, vejam que só pode ter um professor. E essa mesma aula pode ter vários alunos, certo? E, a, e os alunos podem ter várias aulas. Então, aqui é muitos para muitos, aqui é um para muitos, que é um professor, muitas aulas. Isso é o suficiente para a gente entender. Ficou mais claro ou não? Se não Sim, sim. ficou, né? Pronto. Então, students, a forma de a gente dizer que uma aula pode ter vários estudantes é usando a lista. Então, se uma aula só pode ter um professor, a gente não vai poder colocar uma lista, vai ter que colocar apenas um objeto, que vai ser, uma lista é um objeto, mas é um objeto, no caso a gente vai colocar um objeto single. No caso é public, teacher, certo? Então,
Digamos, eu ia estar aqui, o professor Fernando ou o Rubem ia estar aqui, e aqui nessa lista de estudante, os três formandos que nós colocamos aqui, ó. Esses três, vocês três, certo? Então, isso aqui já me permite relacionar a classe professor e estudante à classe my class. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. 4 minutos. Vamos ver mais uma coisa lá no nosso enunciado. Então, uma presença indica se um aluno esteve presente ou ausente. Então, a gente também tem um aluno por presença, certo? Então, por exemplo, aqui na presença, cadê? As attendance, a gente tem um aluno por presença. Então, aqui vai ser public. Eu pergunto, é lista ou single object? Eu só preciso de um estudante aqui. Eu vou fazer uma lista ou vou colocar um single, um objeto só? Só um single, né? Student, né? Então, student, certo? Pronto. Agora, um professor pode realizar uma avaliação numa aula. Então, na avaliação, e uma avaliação possui data, descrição e nota. Então, a avaliação, que é isso aqui, ó, ela vai ter uma aula, certo? E aí aqui é um single, certo? Porque é 1 para 1. Uma avaliação, uma aula. E o que eu vou colocar aqui? My class, certo? Então aqui eu vou ter a relação avaliação, aula. Eu preciso colocar o professor aqui? Sim ou não? Acho que não. Não, porque o professor já está lá, né? Ele já está aqui, ó. Já está aqui, ó. Aí, então, você vai dizer, então não preciso colocar o estudante também. Certo? Não, é preciso É, colocar o estudante. eu não precisaria, por quê? Porque eu posso selecionar o aluno, o estudante, também aqui, nessa lista, certo? Mas o que é que eu vou fazer para evitar essa necessidade? A gente coloca também o estudante. Então, public, student. E aí, o professor vai estar aqui na classe, certo? A classe vai estar aqui na avaliação e eu consigo chamar diretamente o estudante sem ser diretamente pela lista da classe, porque aqui ele vai me devolver uma lista, ok? A única coisa que eu vou confirmar é se esse estudante aqui está na lista de estudantes da classe. Deixa eu ver se falta muito tempo. 1 minuto e 40 segundos. E agora, a gente já fez avaliação, classe avaliação, e eu acho que já não temos mais nada. A avaliação está associada a um aluno e a uma única aula. A avaliação possui data, inscrição e nota. Pronto. Isso é suficiente. Eu vou parar aqui a gravação